nós nos aproximamos do Senhor. Tu és, Senhor, nosso Pai que está nos céus. Aquele, Senhor, que nos amou, Senhor, e provou o teu grande amor, enviando o teu Filho, enviando Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Nesta manhã, Senhor, nós queremos olhar para o Senhor, queremos contemplar o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações nesta manhã. E que o nosso ânimo, Senhor, seja renovado, Senhor. Que as nossas mentes sejam renovadas no Senhor. Possamos, Senhor, nesta manhã sermos fortalecidos no nosso homem interior. Pai querido, em nome de Jesus, queremos louvar e bendizer o teu santo nome. Te adoramos, porque só o Senhor é Deus, e não há outro além de ti. Bendito seja o teu nome, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Nesta manhã, se a gente for colocar um título nessa mensagem, seria o que pode nos dar esperança. Eu gostaria de iniciar ou compartilhar desta manhã, diante aqui da ceia do Senhor, lendo Lamentações 3:21. Aqui a palavra do Senhor nos diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É o que cada um de nós precisamos. E nesta manhã nós podemos olhar para essa mesa. Aqui é um memorial, onde o Senhor Jesus ele nos diz para nós fazermos memória dele, do que ele fez por nós. E o que, irmãos, pode nos dar esperança? Esse mundo pode nos dar esperança? Nós vamos trazer à nossa memória as experiências que nós temos nesse mundo, as dificuldades, as lutas, as tribulações, as desilusões pelas quais nós passamos. Então, o que pode nos dar esperança? Somente a obra do Senhor. Nesse momento aqui, irmãos, é um momento para nós trazermos à nossa memória o que nos dá esperança. O Senhor Jesus, ele estabeleceu esse momento, este memorial, para que nós nos lembrássemos dele, do que ele fez por cada um de nós. Porque este memorial, irmãos, ele nos fala do passado, ele nos fala do presente e ele nos fala do futuro. Quando nós olhamos para o passado, de onde o Senhor nos tirou, a palavra de Deus fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E ele nos deu vida. Nós somos descendentes de Adão. E cada um de nós recebemos essa natureza humana, essa natureza adâmica. E nós somos pecadores. E essa mesa, ela nos fala que nós somos pecadores. Só porque também essa mesa nos fala do presente. Porque a palavra de Deus fala que agora nós recebemos uma nova natureza. Agora nós recebemos a natureza de Cristo. E a palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Nós recebemos uma nova natureza. Nós continuamos, irmãos, sendo pecadores. Porém, nós que cremos no Senhor Jesus, nós não vivemos na prática do pecado. São coisas totalmente distintas. Somos santificados pelo nome do Senhor. Somos perdoados pelo sangue de Jesus. Então, o que pode nos dar esperança é que nós sabemos, quando nós olhamos para essa mesa, que há um tempo, até quando nós vamos fazer este memorial? Até que ele venha.
Então, nós sabemos que para nós está reservado um futuro e uma esperança. O Senhor Jesus é aquele que veio, morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou e ele subiu aos céus. Ele está assentado à direita do Pai, até aquele dia, onde ele há de voltar. E ele vai reinar sobre essa terra 1000 anos. E isto fala do nosso futuro, isto fala da nossa esperança. E logo após o final do reino milenar, e aí a palavra de Deus diz que haverá novos céus e nova terra. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o nosso futuro e essa é a nossa esperança. Então, nesta manhã, irmãos, o que pode nos dar esperança é a palavra do Senhor. É o próprio Senhor, o que Ele fez por nós, a sua demonstração de amor. A ceia do Senhor é uma demonstração de amor. E esse grande amor do Senhor, ele deve ser trazido à nossa memória, para que nós possamos ter uma esperança. E de fato, nós temos uma viva esperança. Gostaria de ler mais alguns versículos com os irmãos, em 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Então aqui o apóstolo Paulo, ele vem trazer à memória dos irmãos o evangelho que ele havia anunciado para os irmãos. E o evangelho é as boas novas de salvação, aonde o Senhor Jesus, ele se tornou propiciação por cada um de nós. Esse é o evangelho que Paulo anunciava. E ele lembrava aos irmãos, trazia à memória dos irmãos o evangelho para que os irmãos pudessem ter esperança e perseverar em servir ao Senhor. E aqui ele diz no verso 2: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal qual como vos-la entreguei, a menos que tenhais crido em vão. E nós sabemos, irmãos, que nós não temos crido em vão. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que o nosso Redentor, ele vive, e por fim ele se manifestará. Então nós temos uma fé viva e operante. Nós temos certeza, convicção em quem nós temos crido. O verso 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa foi a finalidade, esse foi o propósito da morte do Senhor, segundo as Escrituras. O verso 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então nós sabemos que a palavra do Senhor é a verdade. Então aqui nos diz que o Senhor Jesus, ele morreu por causa dos nossos pecados. E aqui diz que ele foi sepultado e ele ressuscitou. Então ele está vivo. Fala de uma obra perfeita, de uma obra consumada. A morte não pôde reter o nosso Senhor. Ele é santo, santo, santo. O que pode reter o homem na morte é o pecado. E Jesus Cristo, ele viveu nessa terra como homem, mas sem pecado. Por isso ele é o Cordeiro perfeito, oferecido como sacrifício no nosso lugar. A ceia, ela nos fala que havia uma sentença sobre cada um de nós. Que a palavra de Deus diz, a alma que pecar, essa alma morrerá. Então essa sentença era sobre mim, era sobre cada um de nós. E o Senhor Jesus, ele veio e pagou um alto preço. Ele pagou um preço de sangue.
demonstrando o seu amor por cada um de nós. Vamos ler 1 João, capítulo 3. Primeira carta de João. Capítulo 3. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, irmãos, algo que pode nos dar esperança é sabermos que nós temos um Pai celestial. É sabermos que Deus, Ele nos concedeu essa graça de sermos filhos de Deus. Aí ele diz no verso 2, amados, agora somos filhos de Deus. Por que esse agora? Porque antes de nós crermos no Senhor Jesus, nós éramos apenas uma criatura. Mas a palavra de Deus diz no Evangelho de João, no capítulo 1, que todo aquele que recebeu a Jesus como Senhor, seu Salvador, aquele que creu no Senhor Jesus, ele recebeu de Deus o poder de se tornar um filho de Deus. Então hoje nós somos filhos de Deus e isso deve trazer esperança. É algo que nós podemos trazer à nossa memória e que vai nos dar esperança. Nós temos um Pai que nos ama e um Pai que cuida de nós e que dia após dia nos sustenta e nos conduz nesse mundo mau. E Ele tem levado o nosso fardo. Então é algo que nós devemos trazer à nossa memória. Agora somos filhos de Deus, por adoção em Cristo. Um pouquinho à frente, 1 João, capítulo 4, do verso 9 ao verso 11. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nos amar também uns aos outros. Então, sabendo que Deus nos ama, deve ser algo que nós podemos trazer à nossa memória. E é algo que vai nos dar esperança. Somos amados de Deus. E se somos amados de Deus, o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações. Então aqui ele nos diz que nós devemos amar uns aos outros. Essa mesa, ela nos fala também de comunhão. Ela nos fala que nós temos um só Senhor. Nós temos uma só fé. E nós somos colocados em um corpo, o corpo de Cristo, no qual cada membro, tem a sua importância. Então nós precisamos amar uns aos outros, porque nós somos membros do corpo de Cristo. E aqui nós vemos, nessa mesa, nós vemos um pão, um só pão. É um só corpo, do qual Cristo é o cabeça. Então, assim como Deus nos ama, nós também devemos amar uns aos outros, conforme é mandamento do Senhor. A ceia do Senhor, ela nos fala também de comunhão. Vamos ler um pouquinho para frente, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 4. 1 João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 4. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos,
Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é, pois, o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então nós podemos trazer a esperança, a nossa fé no Senhor. E o Senhor é aquele que nos deu também a vida eterna. Nós viveremos eternamente com o Senhor. E devemos guardar os seus mandamentos. E a palavra do Senhor diz aqui que os mandamentos de Deus, eles não são penosos. Eles são antes para o nosso prazer, para o nosso benefício. Nesta manhã, então, irmãos, vamos olhar para o Senhor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É o que pode trazer esperança a cada um de nós. É olharmos para o Senhor, olharmos para a sua obra perfeita ali na cruz. Olharmos para o sangue derramado que nos purifica de todo pecado. Que o Senhor abençoe cada um de nós nesta manhã e que o Espírito Santo venha falar com cada um de nós e nos trazer esperança para que possamos vencer o mundo. A nossa fé é o que vai nos propiciar a vencer as dificuldades que esse mundo nos impõe. É pela fé que nós vamos superar a cada dia, a cada momento, a cada dificuldade. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Senhor, bendito seja o teu nome, Pai. Queremos render graças ao Senhor por este memorial que o Senhor deixou, para trazermos à memória o que pode nos dar esperança. E a obra do Senhor ali na cruz, o sangue derramado, nos dá esperança, Senhor. Sabemos que temos um futuro e uma esperança. Senhor Jesus, bendito seja o teu nome. Nós te damos graças, Senhor, pelo pão e pelo cálice. E que o Espírito Santo, Pai, venha falar aos nossos corações, para que possamos, Senhor, guardar os mandamentos do Senhor, caminhar na fé, para que possamos desfrutar da vitória que o Senhor concede a cada um de nós. Bendito seja o teu nome, Senhor. Amém.